Fala pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like. Infelizmente, com grande tristeza informamos a morte do rei do futebol. Pelé, morre aos 82 anos, rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento conquistou 3 Copas do Mundo representando a seleção brasileira. É considerado o melhor futebolista de todos os tempos, além do mais tem o bicampeonato da Libertadores da América, do Mundial de Clubes e do Hexa do Brasileirão com a camisa do Santos Futebol Clube. Os brasileiros receberam uma notícia muito triste nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos. Uma das filhas do rei do futebol, Kelly Nascimento, confirmou a informação em seu perfil no Instagram. Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz, escreveu ela. O hospital israelita Albert Einstein, onde ele estava internado, afirmou, em boletim médico, que o ex-atleta faleceu às 15h27, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. Considerado o melhor do mundo de forma inigualável, ele conquistou 3 Copas do Mundo representando a seleção brasileira, além do bicampeonato da Libertadores da América, do Mundial de Clubes e do Hexa do Brasileirão com a camisa do Santos Futebol Clube. Pelé, longe dos gramados, também se destacou participando de filmes, novelas e até mesmo sendo ministro do esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nascido em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, Pelé despontou no Santos com somente 15 anos de idade, chegou à seleção brasileira um ano depois e levantou seu primeiro título com a amarelinha aos 17, ajudando o Brasil a ganhar a sua primeira Copa, em 1958, na Suécia. O craque marcou 3 vezes na semifinal contra a França e ainda anotou 2 gols na grande decisão diante dos anfitriões. No Santos Futebol Clube, Pelé permanece com o status de maior ídolo da história. Ostentando seu talento por cerca de 18 anos no time da Vila Belmiro entre 1956 a 1974, o rei do futebol não só faturou 24 títulos como anotou 1.091 gols em 1.116 partidas e ajudou a divulgar o nome do clube mundialmente, não só como protagonista nas conquistas, mas também quando era atração das expedições da equipe ao redor do planeta naquela época. Era comum o Santos marcar vários amistosos em lugares como Europa e África. Representado a sua nação, Pelé foi além disso vitorioso. Além da já citada Copa do Mundo de 1958, o rei do futebol esteve no bicampeonato, 4 anos depois, em 1962, quando se machucou na segunda partida da competição, contudo, incentivou seus companheiros ao título, no Chile. No Mundial seguinte, o craque e o restante da seleção naufragaram no torneio realizado na Inglaterra. Em 1970, Pelé viveu o seu melhor momento com a camisa verde e amarela, levando o Brasil ao tri e se consagrando como o melhor da competição realizada no México. Em 1971, fez seu jogo de despedida em um Maracanã abarrotado, que contou com mais de 138 mil pessoas. Pelé também foi importante para promover o esporte nos Estados Unidos. Em 1975, considerado ícone do futebol, aceitou o convite do New York Cosmos. Neste time foi o artilheiro e ainda participou do inédito título do Campeonato Nacional, em 1977, ano em que encerrou a sua carreira oficialmente. Pelé fora dos gramados também se aventurou em outras artes, ele fez participações especiais em filmes, como Os Estranhos e Os Trombadinhas. Também apareceu na tradicional novela O Clone, da TV Globo, em 2001, e entrou em algumas edições dos programas humorísticos Cacete Planeta e A Praça é Nossa. Ainda, gravou músicas com a ex-cantora Elis Regina e trabalhou em diversas peças publicitárias. Pelé foi a figura pública mais querida do Brasil. Além disso, Pelé também chegou a fazer parte da política brasileira. Em 1995, ele foi nomeado ministro do Esporte por Fernando Henrique Cardoso. Em pouco mais de 3 anos à frente do ministério, Pelé levou como bandeira de sua gestão a modernização do futebol e a garantia dos direitos trabalhistas dos atletas profissionais. A Lei Pelé foi sancionada pelo governo em 1998 e determinou a extinção da forma do passe nos contratos dos jogadores. A aprovação do projeto sofreu forte lobby do Clube dos 13, que reunia os principais dirigentes do país e da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. O projeto original sofreu diversas modificações durante seu trâmite na Câmara e no Senado. Pelé conseguiu abolir o passe e forçar a profissionalização dos departamentos de futebol de todos os clubes brasileiros. Quanto à sua vida pessoal, Pelé era casado com Márcia Ock desde 2016, ele estava em seu 3º casamento.
O rei do futebol deixa 6 filhos, Jean, Kelly, Flávia, Joshua, Celeste e Jennifer. O rei Pelé nos últimos anos havia apresentado alguns problemas de saúde, reclamando de dores constantes nas costas e demonstrando dificuldade para andar por causa de complicações derivadas de um transplante de quadril. Em meados de 2020 chegou a comentar o seu estado ao repelir um quadro de depressão. Obrigado por suas orações e preocupações. Eu estou bem. Estou completando 80 anos este ano. Eu tenho meus dias bons e maus. Isso é normal para pessoas da minha idade. Não tenho medo, sou determinado, sou confiante no que faço. Tenho vários eventos futuros agendados. Eu não evito cumprir compromissos da minha sempre movimentada agenda. Continuo aceitando minhas limitações físicas da melhor maneira possível, mas pretendo manter a bola rolando. Deus abençoe todos vocês, assim declarou Pelé. Os títulos conquistados por Pelé no Santos foram: Campeonato Brasileiro, em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968. Copa Libertadores da América, em 1962, 1963. Mundial de Clubes, em 1962, 1963. Recopa dos Campeões Intercontinentais, em 1968. Campeonato Paulista, em 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973. Torneio Rio-São Paulo, em 1959, 1963, 1964. Também conquistou o título no New York Cosmos, North American Soccer League, em 1977. O grandioso Pelé conquistou os 3 títulos de Copa do Mundo com a seleção brasileira, e foram: Copa do Mundo de 1958, 1962, 1970. Com a morte de Pelé, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Isnaldo Rodrigues, decretou luto oficial de 7 dias, declarou que a organização irá prestar todas as homenagens possíveis e grandiosas para o rei do futebol. Segundo declaração divulgada no site da CBF, a morte do jogador é a mais triste notícia informada pela Confederação desde a sua fundação há 108 anos. Assim, declarou o presidente da CBF, estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado. Após a confirmação da morte, a organização publicou diversas homenagens em honra à trajetória do jogador, chamando-o de Majestade da Bola. No início deste ano, Pelé ganhou uma homenagem especial da CBF para marcar o aniversário de 50 anos do Tricampeonato Mundial de 1970. Uma estátua de cera em tamanho real foi confeccionada para eternizá-lo no Museu Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro. Diversos jogadores se manifestaram a esta notícia triste da morte do rei Pelé. Por sua vez, Neymar, assim como diversos outros nomes do mundo esportivo, prestou sua homenagem a Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos. O rei do futebol fez história jogando com a camisa do Santos, ressaltou a transformação que o ex-jogador causou no esporte mais popular do Brasil. Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente, deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao rei. Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é eterno, publicou Neymar, jogador do Paris Saint-Germain. O técnico de vôlei Bernardinho, o cantor Thiaguinho, a apresentadora Sabrina Sato e o influenciador Carlinhos Maia comentaram a publicação, ressaltando o que foi dito por Neymar e desejando que Pelé descanse em paz. O jornal norte-americano The New York Times noticiou a morte do Pelé nesta quinta-feira, dia 29, aos 82 anos de idade. Falou do rei do futebol como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, figura transformadora no esporte do século XX e tesouro nacional do Brasil, ressaltando que o ex-jogador ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Um herói nacional no Brasil, Pelé era amado em todo o mundo.
O jornal espanhol El País, por sua vez, afirmou que, com a morte de Pelé, se encerra uma era na história do futebol e do Brasil. Quem teve o privilégio de vê-lo jogar ao vivo ou em vídeo lembra justamente daquele gol de cabeça com que abriu o placar em seu tricampeonato mundial, diz a matéria, que narra a história de vida e de louvores do maior jogador do Brasil. Nas vitórias do rei do futebol colocaram seu país no mapa. Acima da antiga rivalidade entre Brasil e Argentina, o jornal esportivo Olé destaca na tarde desta quinta a morte do principal amigo de Maradona, ídolo mundial, e Murió Pelé. Em longa homenagem, o veículo argentino afirma que, além da rivalidade entre os países, ninguém pode duvidar que Pelé foi um dos maiores jogadores de futebol da história e reconhece que, para muitos, Edson Arantes do Nascimento é considerado melhor acima de Diego Maradona e Lionel Messi. Também argentino, o Clarim fala de Pelé como a estrela incontestável das Copas do Mundo, relembra os mundiais conquistados e a trajetória no Santos. Desde os tempos do Rei, o Santos passou de um time da periferia paulista a um gigante universal. A FIFA reconheceu nesse sentido, que o Santos foi oportunamente designado como o time do século XX. Em homenagem semelhante, o Le Monde, da França, foi preciso, e monarca absoluto da bola redonda, o único jogador a ter conquistado 3 Copas do Mundo, inicia o texto, que compara Pelé ao Elvis Presley do futebol. Como tal, Pelé, e está é a marca da sua genialidade, é, sem dúvida, o único futebolista cujas falhas foram elevadas à categoria de obras-primas. Após a morte do ex-jogador de futebol Pelé ser confirmada pela família nesta quinta-feira, 29, o governador de São Paulo Rodrigo Garcia decretou luto oficial no estado. Pelé permaneceu um mês internado no Hospital Albert Einstein, no centro de São Paulo, antes de falecer. O único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo, foi premiado como atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Em homenagem ao mito do futebol brasileiro, estou decretando luto oficial de 7 dias, meus sentimentos a familiares e amigos e ao Santos Futebol Clube, seu clube de paixão. A memória de Pelé nos acompanhará rumo aos novos títulos da seleção brasileira, pontuou Rodrigo Garcia. O decreto do luto de 7 dias será publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 30. Pelé é o maior nome dos muitos atletas que conduziram o Brasil à glória do futebol mundial, o maior gênio do esporte, o embaixador global da nossa arte, talento e simpatia. Pelé está eternamente ligado a São Paulo. Iniciou sua carreira pelo Bauru, onde se consagrou campeão infanto-juvenil, e depois conquistou todos os títulos estaduais, nacionais e mundiais pelo Santos, clube que o contratou como profissional, com apenas 15 anos, complementou o governador. Por sua vez, o futuro governador do estado, Tarcísio de Freitas, também se pronunciou. O maior de todos os tempos no futebol nos deixou. Pelé reinou. Colocou 3 das estrelas na camisa da seleção e levou o nome do Brasil por onde passou. Está eternizado nas minhas melhores lembranças e na camisa autografada que eu tive a honra de receber. Descanse em paz, Rei Pelé, assim relatou Tarcísio. Clubes de futebol, jogadores e ex-jogadores prestaram homenagens a Pelé. O Santos Futebol Clube, clube onde o maior jogador da história atuou em boa parte de sua carreira, publicou a imagem de uma coroa em suas redes sociais. Eterno, escreveu o clube na legenda. Outros clubes do futebol brasileiro também deixaram suas homenagens. Um dos maiores rivais dos Santos, o Palmeiras, destacou que Pelé continuará vivo para sempre nas lembranças e nos corações de todas as pessoas que amam o futebol. O Corinthians escreveu que foi uma honra tê-lo como adversário nos grandes clássicos de uma carreira de sucesso inquestionável que o consagrou como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Outro rival do Santos, o São Paulo, também prestou sua homenagem. Reverência eterna ao rei Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior expoente do futebol brasileiro e mundial. Além das equipes paulistas, outros clubes se manifestaram, como Flamengo, Botafogo, Vasco, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Neymar publicou uma foto do ex-jogador com uma coroa na cabeça. O craque da seleção francesa, Mbappé, publicou uma foto ao lado do rei. O rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido, escreveu o atleta, diversas vezes elogiado por Pelé. Cristiano Ronaldo postou uma imagem segurando o troféu de melhor jogador do mundo, dando um aperto de mão em Pelé. Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre, escreveu o jogador. O perfil oficial de Maradona, ídolo argentino que morreu em 2020, também prestou sua homenagem.
A conta é administrada pelos filhos. O Rei Pelé. Assim vamos recordar sempre. Artistas do Brasil inteiro homenagearam o Rei Pelé nas redes sociais. Toda a nossa equipe do canal Futebol News Milionário deixa nossas condolências e sentimentos a todos os familiares do eterno Rei Pelé. Simplesmente o melhor jogador de todos os tempos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Deus abençoe a todos. Forte abraço.